Ok, vamos lá, direto ao ponto para essa revisão de responsabilidade civil. A gente vai focar em alguns conceitos essenciais, daqueles que são super importantes de ter na ponta da língua. Bom, para começar, temos a responsabilidade por fato de terceiro. O que é isso? É a chamada responsabilidade indireta. O nome já ajuda, né? Basicamente, é quando uma pessoa vai ter que responder, ou seja, vai ter que pagar pelos danos que uma outra pessoa causou. A lei cria então um vínculo entre quem agiu e esse terceiro que vai ser o responsável. É o contrário da responsabilidade direta, onde, bom, cada um responde pelo que faz. Aqui não. Na indireta, o dever de indenizar vem do ato de uma pessoa, mas a lei joga essa responsabilidade para outra. O exemplo mais clássico que todo mundo conhece é dos pais responsáveis por um ato de um filho menor, né? Fica bem claro assim. E olha, atenção aqui porque isso é matéria de prova com certeza. O artigo 932 do Código Civil traz uma lista bem clara de quem são esses responsáveis. Ele não deixa dúvida. Estão lá os pais, o empregador. A lei basicamente diz, nesses casos, a responsabilidade é de vocês. E pronto. E qual é a primeira regra geral sobre isso? A responsabilidade nesses casos é objetiva. Isso quer dizer, na prática, quer dizer que não precisa provar a culpa do responsável, do pai ou do empregador, por exemplo. Não interessa se eles foram negligentes na vigilância, o que importa é que a pessoa que estava sob a responsabilidade deles agiu com culpa e causou o dano. O foco muda completamente. A segunda regra geral, igualmente importante, a responsabilidade é solidária. Sabe o que isso significa? Que a vítima do dano pode escolher de quem cobrar a indenização toda. Ela pode ir atrás de quem causou o prejuízo diretamente ou pode cobrar do responsável indireto, ou dos dois. Isso, claro, dá uma proteção muito maior para a vítima, né? A chance dela ser reparada aumenta bastante. Agora, vamos falar de um detalhe que sempre cai em prova, o direito de regresso. Funciona assim. A regra geral diz que aquele que pagou a indenização, o responsável indireto, pode depois cobrar esse valor de quem realmente causou o dano. Faz sentido. Mas, e sempre tem um mas, né? Existe uma exceção importantíssima. Os pais que pagam a indenização por um ato do filho incapaz, seja ele absoluto ou relativamente incapaz, não podem cobrar de volta do filho. É uma proteção clara que a lei dá ao descendente incapaz. Fica a dica. Mudando de assunto, mas ainda dentro da responsabilidade civil, vamos ver o dano por ricochete, também chamado de dano reflexo. A ideia é bem intuitiva. Pensa numa pedra quicando na água. O dano é parecido, ele atinge uma pessoa diretamente, mas os efeitos ricocheteiam e acabam atingindo outras pessoas também. Então, a gente precisa separar as coisas. Existe a vítima direta, que é quem sofre o dano na pele, o primeiro impacto. E existe a vítima indireta, ou por ricochete, que é quem sofre as consequências desse dano inicial. Um exemplo que deixa isso muito claro, imagine um pai de família que morre num acidente. A vítima direta é ele. Mas e o filho que dependia dele? O sofrimento, a perda, isso é um dano autônomo, um dano moral que ele sofreu e que também precisa ser reparado. Só que aí surge um problema enorme, né? Pensa bem, essa cadeia de vítimas indiretas pode ser infinita. Se alguém morre, os pais sofrem, os filhos, os irmãos, os amigos, até o colega de trabalho pode sentir. Então, quem é que pode de fato entrar na justiça e pedir uma indenização? Onde é que a lei traça essa linha? Pois é, o Código Civil não diz nada sobre isso. E aí, como se resolve? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, criou uma solução bem pragmática. Ele pega emprestada, por analogia, a ordem de sucessão do direito de família, aquela que diz quem herda os bens. Começa pelos parentes mais próximos, como descendentes e cônjuge. Mas atenção, isso não é uma regra engessada, é um norte, um guia, e o juiz pode analisar o caso concreto para ver se outras pessoas também têm esse direito. Ok, agora vamos para um tema que parece até contraintuitivo. Preparados? Responsabilidade civil por ato lícito. É isso mesmo que parece. É a possibilidade de alguém ter que indenizar, mesmo que a sua conduta tenha sido perfeitamente legal. Parece estranho, mas acontece. A gente aprende, desde o começo, que a regra geral, a base de tudo, é que para ter responsabilidade civil precisa ter um ato ilícito. Ou seja, alguém fez algo contra a lei, violou o direito de outra pessoa e por isso tem que reparar o dano. Certo? Certo. Mas, como toda boa regra no direito, essa também tem as suas exceções. E essa é uma daquelas que a gente precisa entender bem. Existem situações bem específicas em que a própria lei vai dizer: olha, o que foi feito é permitido, é lícito, mas se causou dano, vai ter que indenizar. São casos bem pontuais, mas que existem.
Basicamente, a gente pode pensar em dois grandes cenários. O primeiro é esse de atos que a lei permite, mas já prevê indenização caso gerem prejuízo, como no caso da passagem forçada. O segundo cenário é o da própria responsabilidade objetiva. Lembra dela? Ali, o que importa não é se o ato foi lícito ou ilícito, mas sim o dano e a relação de causa e efeito com uma atividade de risco. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Na passagem forçada, um proprietário que não tem saída para a rua tem o direito por lei de passar pelo terreno do vizinho. É um ato lícito. Mas a lei também diz que o vizinho que está cedendo a passagem tem que ser indenizado. Outro caso, legítima defesa. A pessoa age em legítima defesa, um ato lícito, mas acaba atingindo um terceiro inocente. Esse inocente não pode sair no prejuízo, certo? Ele tem que ser indenizado. A ideia por trás disso tudo é bem simples. O exercício de um direito não pode justificar um dano injusto a outra pessoa. Então, a grande conclusão é que o universo da responsabilidade civil é bem mais amplo do que a gente imagina. Não se resume só a atos ilegais. O direito está sempre buscando um equilíbrio. E, às vezes, esse equilíbrio exige que, mesmo um ato permitido por lei, gere o dever de indenizar se causar um dano a alguém. E isso deixa uma questão no ar, né? Onde exatamente termina o direito de um indivíduo e começa sua responsabilidade pelas consequências dos seus atos, mesmo lícitos? Esse é, sem dúvida, um dos debates mais fascinantes do direito civil.